Olá, eu sou Suzana Style e hoje eu venho conversar com vocês a respeito da obra de Dostoiévski, Gente Pobre. Esta é uma edição da editora Princípios e tem um pouco menos de 200 páginas. É uma história curta, mas potente, como são todas as obras de Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski, conhecido carinhosamente aqui no Brasil pelos leitores mais assíduos como Dostô, nasceu em 1821 e faleceu um pouco antes de completar 60 anos de idade, em 1881. Um autor reconhecido mundialmente, de grande peso na literatura mundial, e tinha o seu forte no realismo russo. Assim como o Machado de Assis, para nós, tem um grande peso no realismo brasileiro, né? E eu faço essa associação. Dostoiévski vai tratar de temas psicológicos, filosóficos. Ele é muito forte nessa questão da filosofia. Ele vai tratar do existencialismo. E nos seus personagens a gente vai notar sempre muito forte essa questão de bom e mal, né? Sempre mostrando que dentro de um indivíduo bom tem maldade, dentro de um indivíduo mau tem muito de bondade também. Muitas vezes, de um modo equivocado, a gente fala, aquela pessoa é tão boazinha, né? Aquele outro é tão mau. Mas, na verdade, todos temos dentro de nós essa questão do bem e do mal, né? Então ele vai mexer muito com isso. Os personagens dele sempre vão ter muito essa questão da reflexão da vida. Eles são carregados de angústia. Uma grande obra de Dostoiévski, Crime e Castigo, ali ele mostra muito bem essa dualidade, assim. Tem um personagem, Raskolnikov, que vai cometer um crime e friamente, assim. Só que depois a consciência lhe pesou. Aí começou a vir muito o lado humano dele, o lado bom humano. Então, é com essa coisa, assim, que o Dostoiévski mexe muito bem, sabe? Com esses dois polos humanos, né? Dostoiévski foi muito influenciado pelo filósofo do século XIX, Nietzsche, que tem no niilismo essa ausência de sentido para as coisas, Deus está morto, né? Essa questão de tentar desfazer da existência de Deus, como se isso fosse possível, né? Mas então, sem Deus é o caos, né? Então, vai lidar muito com essa questão, assim. Esse Dostoiévski lança Gente Pobre aos 25 anos de idade. É o seu primeiro livro. E ele já foi visto com muito respeito por esta obra. Pouco antes dos 30 anos, Dostoiévski se envolveu com um grupo que pregava ideias assim antimonárquicas, né? Um grupo com ideais revolucionários. E por essa razão ele foi preso, condenado a fuzilamento. E quando estava já na mira do tiro, assim, momentos antes de ser de fato executado, veio uma ordem anulando esta primeira, de executá-lo. Então ele foi condenado a serviços forçados na Sibéria, seguido de serviços ao exército russo. Então ele teria que fazer isso como uma pena. E não é muito difícil de a gente imaginar como que fica a cabeça de uma pessoa estando assim no instante da morte, né? Sabendo que não teria saída daquela situação, mas com uma guinada no destino, assim, ele acaba tendo uma outra pena. Ele tem de novo a chance de viver. Então, o que isso deve mexer dentro do ser humano? Eu, particularmente, percebo isso quando leio Dostoiévski, ele traz de dentro de si mesmo essas coisas que arrebentam, assim, que estraçalham, né, o ser humano, essas dúvidas, essas coisas que vêm lá do âmago. E ele transfere isso para os seus personagens com muita tranquilidade, assim. Você percebe uma coisa muito espontânea, muito natural. Dostoiévski sempre teve problemas financeiros, ele tinha o vício do jogo, então não era muito fácil parar dinheiro na mão dele, vivia cercado de dívidas, chegou a fugir do local onde morava com a esposa
e fugindo dos credores, né? Foi morar em outro lugar. Essa coisa, assim. Então, a vida dele sempre foi em volta disso. Ele tinha também a responsabilidade pela família do irmão dele que tinha falecido. Então, assim, ele tinha bastante gente para sustentar, tinha os problemas dele próprio com esse vício do jogo. Não foi uma vida fácil. Então, iniciando aqui sobre gente pobre, a gente vai encontrar um romance epistolar. Trata-se de dois personagens que vão se comunicar por cartas. E vai ser através dessas cartas que a gente vai, então, desvendando toda essa história, né? É uma moça que está ali na casa dos 20 anos, a gente não fica muito claro pra gente a idade dos personagens. Chama-se Bárbara. E ela mora com ela já perdeu os pais, né? Ela mora com uma outra mulher, uma espécie de acompanhante, assim, né? Ela tinha uma vida muito distinta, mas extremamente pobre. Como o título mesmo diz, né? Gente pobre, a gente vai tratar esse livro inteiro de gente muito pobre, mas paupérrima, assim, de dar dor no coração da gente, de ver tantas dificuldades que um ser humano passa, assim. Bom, então ela e essa mulher que vive com ela, elas sobrevivem com costuras que fazem. E o outro personagem é o Makar. Ele é um homem já que se diz assim, velhinho, mas se você fizer uns cálculos ali, ele iniciou como funcionário público aos 17 anos de idade e já se passaram 30 anos de serviços. Então, você calcula que ele está ali na casa dos 47 anos de idade. E esses dois personagens demonstram um sentimento muito especial um pelo outro. Ele fala até de uma forma muito enjoada, no início assim me incomodou bastante isso, ele só, é tudo no diminutivo, a minha pombinha, minha queridinha, minha fofinha, que coisa maçante. E ela trata ele com respeito, assim, mas demonstra sentimento, afeto, né? No começo eu tive a impressão de que ela abusava desse sentimento dele, porque ela escrevia assim, você precisa parar de gastar dinheiro comigo, né? Enfim, qualquer coisa que você perceba que me falta, você já dá um jeitinho de comprar para mim e tal. Aí, né, você fica meio assim, poxa, ela tá abusando, né, do sentimento dele, tá abusando do dinheiro dele, mesmo sendo um homem tão pobre. Os dois são muito pobres. Mas depois não, você vai vendo que tem momentos que ela própria dá dinheiro dela para manter ele, né? Em situações que vão se apresentando na vida deles no longo do tempo, assim. Ele, por ser um funcionário público, dá a impressão pra gente, aqui no Brasil fala em funcionário público, são sempre pessoas assim muito estabilizadas, né? Financeiramente elas têm um equilíbrio bem legal, assim, a gente tem muito respeito nessa questão do funcionário público. Mas a gente falando da Rússia do século XIX, o funcionário público, ele ganhava-se muito mal, assim. A população russa, na verdade, naquele período, vivia muito mal. Então, assim, Makar, aqui nesse livro, é um homem que tem esse emprego de funcionário público, mas é um negócio muito simples. Ele copia documentos, né, cartas, o que tiver que fazer no escritório, mas aquilo ali é um serviço muito... É muito assim, não é valorizado, entende? E ganha muito mal. Então, assim, ele passa muito aperto na vida dele. Eles vivem numa pensão, né? Tanto Makar quanto Bárbara. Então, assim, dá a entender que eles estão muito próximos um do outro, porque da janela dele ele fica feliz quando vê ela passar ali no pátio. Então, tem essa proximidade, mas essa pensão, eu acho que eu estou falando de um jeito muito bonito ainda, porque parece mais um cortiço. Além da pobreza deles, a gente vai ver também uma família muito pobre, que é vizinha de quarto do Makar. A família está morrendo à míngua e não tem o que fazer um pelo outro, sabe? Você vê assim, um com mais dificuldade que o outro. É só gente pobre. É pobre tentando socorrer pobre, só que na verdade eles nem tentam se socorrer. É tipo assim, o que vai fazer, né? O que eu posso fazer, sabe?
E de vez em quando desperta uma alma que faz assim, ai Deus, sabe aquela coisa bonita do bico do passarinho levando uma gotinha de água para apagar um incêndio na floresta? Você percebe uma coisa assim na história e isso te dá um alívio no coração, sabe? Te faz muito bem. Então, eles, Macar e a Bárbara, eles se ajudam muito no longo do tempo ali, que é descrito. Eles têm um cuidado extremo com o dinheiro. Quando ela fala assim, ó, não quero que você gaste dinheiro comigo, aí você vai ver o que é o que é que ele comprou para ela. São balinhas, é um lacinho, é uma coisa boba, gente. Então, nós estamos falando de uma mixaria, mas para eles representa, nossa, que lindo, sabe? Que presente. É muito valorizado cada nada que um recebe do outro, cada nada. Não é aqui no intelecto que você capta isso, é no seu coração, sabe? Ele te esmigalha. É muito triste. A gente fica sabendo que ele visita ela às vezes, vai ali naquele espaçozinho da pensão dela. Porque ela escreve na carta, ontem à noite, quando você esteve aqui, foi tão bom, né? Que eu pude, sei lá, entregar determinada coisa a você. Aí você vê que de vez em quando acontece essa visita, mas é sempre de um modo muito respeitoso. Ninguém fala daquele amor, não é um amor romântico, não parece isso. De início, você pensa que sim, mas depois você vai vendo é uma coisa muito fraterna. Parece muito paternal, assim, da parte dele para ela. Tem momentos que a coisa fica um pouquinho mais, você sente mais um calor, assim, como se fosse uma questão homem-mulher mesmo. Não sei, nunca fica muito definido. Mas eles têm uma grande preocupação com o outro e o pouquinho que podem fazer, fazem pela vida do outro. E aquele pouquinho, sabe o efeito borboleta, assim, que é uma batidinha de borboleta que no outro lado do oceano acaba criando um furacão, assim? É isso que você vê acontecer, um nada salva uma vida, sabe? Uma atitude pequena aqui salva uma vida ali. É muito bacana isso aí. Aí tem momentos que você vai ver a debilidade deles, né? Diante de uma doença, fica mal de saúde, fica muito mal porque lá é muito frio. Às vezes eles não têm um sapato, uma bota adequada para sair naquele frio intenso da Rússia. Eles estão em São Petersburgo. Então é um frio absurdo que a gente aqui no país tropical, que é o nosso Brasil, a gente não consegue imaginar isso. E isso acaba trazendo muitas doenças para eles, problemas respiratórios, essa coisa. E de vez em quando um tá caído, tá de cama e não pode trabalhar, e se não trabalha não ganha dinheiro. É uma sucessão de coisas comuns na vida de qualquer um, mas de qualquer um que tenha como se sustentar. Eles não. Se não trabalhou, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem comida, vai morrer. Sabe assim, essa sequência te dá muita aflição isso. Aí é tratado então a solidão, né? O desprezo, o fechar de olhos, não quero ver aquilo para não me incomodar e não ter que tratar daquele assunto pelo outro. E Macar, ele tem um traço assim, ó, de se autodesprezar, porque ele é muito maltratado pelos amigos, muito desprezado, humilhado, eles fazem piada, tiram sarro dele toda hora, e ele acaba se acreditando aquela pessoa sem importância. Dá muita pena dele. É um homem maduro e espera-se assim que a pessoa tenha mais segurança, mas não, ele é constantemente humilhado e ele acaba se acreditando assim, aquela pessoa sem valor. Aí, no decorrer da história, você vai vendo ele dizendo, não, mas eu tenho valor, né? Olha só, eu estou fazendo isso melhor agora. Sabe, é tão bonito ver a pequena evolução que vai acontecendo nele, se acreditando melhor. Enfim, e a história vai indo nesse passo. Tem um momento que a gente fica sabendo um pouco mais da infância da Bárbara, porque ela entrega um diário que ela tinha, entrega a Macar, então ali a gente vai ficar sabendo sobre os pais dela, as memórias, né? Aquelas memórias que se tem da infância, que tudo é tão perfeito, tão bonito, porque enquanto criança você não sabe o que de fato está acontecendo, né? Você não tem, a realidade não tem um peso para você, né? Aí você vai vendo assim, já foi muito difícil a vida dela desde cedo. Até que por fim vai acontecer um pedido de casamento ali, né? Uma outra pessoa, um outro homem vai fazer um pedido de casamento a ela.
Bom, e aí já estamos muito no final da história, e aí você precisa ler esse livro para saber como é que isso vai acabar. Eu desejo sinceramente que tenha colocado e feito água na boca, né, em você, para que você leia esse livro, para que descubra essa história maravilhosa que é Dostoiévski, que é sempre um prazerzaço, assim, ler um livro dele. Então, é com muita alegria que eu venho falar disso com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por me acompanhar aqui no canal. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e nos encontramos na próxima semana. Um grande beijo e até lá!